E aí, senhores, tudo bem? Tranquilo? Bora lá continuar então, ó. Pra gente dar uma adiantadinha, né? Eu vou gravar então essa primeira parte aqui, a introduçãozinha das bacias hidrográficas, tá bom? A gente vai começar então a aula 28, né? Vamos começar então por alguns temas aí que cá entre nós, gente. Se você pegar do primeiro colegial, que a gente já viu isso e tal. Se quiser dar uma olhadinha lá, sempre é bom, porque, como eu já disse para vocês, o terceiro é mais corrido, né? Então a gente tenta passar tudo do modo mais rápido possível, só que você tem mais espaçadinho, com mais jeitinho, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar pelo tema da nascente, né? O conceito de nascente. Então, a nascente é onde o rio nasce, né? Ele vai ter então a maior velocidade e transporte de sedimentos, né? Ele vai ser a região mais alta, né? A nascente, e o leito vai ser em V, ou seja, como o rio é muito mais rápido, ele vai ser um rio mais profundo, ele escava mais, né? Então, logicamente, nossa, minha imagem vai estar na frente aqui da nascente, né? Mas enfim, é a região mais alta, né? Que seria o alto curso, por isso que está aqui nessa corzinha de azulzinho claro, né? Depois tem o médio curso, que é essa região aqui, é o meio do rio, né? E o baixo curso. Bom, então, logicamente, que uma coisa que você precisa ter com certeza assim, absoluta é o seguinte: o rio ele é dividido em três, né? O alto curso, que é a nascente, o médio curso, que é o meio do rio, e o baixo curso, que já quer dizer que a altitude também é mais baixa, que é onde está situada a foz do rio, né? Deixa eu só ver aqui, eu não coloquei jusante, montanha e tudo mais, então era para isso mesmo. Então, beleza. Então, quando você está na nascente do rio e quer ir para o fim do rio, né, você está indo em direção a jusante, tá bom? Quando você está em uma determinada posição do rio e fala que vai a montante, quer dizer que você está subindo o rio, né? Você está voltando nele, por isso montante, de montanha, de mais alto, tá bom? Na nascente, então, o transporte de sedimentos vai ser maior. Quer dizer que próximo à foz, né, na direção jusante, você vai ter o transporte menor de sedimentos, né? Você pode ver aí que na imagem ele até tentou, o rio fica um pouquinho mais largo, né? As águas perdem velocidade e a deposição dos sedimentos ocorre de modo mais intenso, tá bom? Então, nascente e foz serão opostos, tá bom? Continuemos, né? Então, ó, na foz, a desembocadura, né, onde acaba o rio, a água tem menor velocidade, a deposição é maior, né? É a região com menor altitude e você vai ter o leito do rio em U, né? O que vem a ser o leito do rio? O leito do rio é exatamente essa imagem aqui, né? Quando você olha então onde o rio corre, quando o fundo dele aqui é em U, dessa forma, quer dizer que ele já está próximo da sua foz, ou então é uma imagem mesmo da foz, tá bom? Se aqui o leito fosse em V, né, bem pronunciado, você teria uma região de maior altitude, um rio com mais velocidade, né, um rio que escavaria muito mais, que transportaria então uma grande quantidade de material, né? Aqui, deixa eu só ver o que eu coloquei aqui, Talveg, né? Talveg é a área mais profunda de um rio, então esse número 6 aqui, né? Então em todo o rio existe o Talveg. Então cada região que você quiser fazer um corte desse aqui, você vai achar um Talveg diferente, né? O Talveg é uma área muito interessante, principalmente para quando você vai utilizar o rio, né, no transporte hidroviário. Por quê? Porque uma barcaça, um navio, eles vão precisar passar pela região do Talveg. Então você acha o Talveg dele e coloca ali a sua hidrovia, né? Não sei se vocês já passaram sobre pontes ou até, né, com um navio
se você já andou em uma hidrovia, mas a hidrovia ela é sinalizada, né? Tem ali a sinalização de onde é o tal VEG do rio. Então, sempre as grandes embarcações vão passar ali pelo tal VEG, tá bom? Só aproveitando aí a imagem, né? A gente sempre vai ter, para a formação de um rio, as cristas ou interflúvios serão as áreas mais altas ao redor. Ou então, espigão, né? O que vem a ser espigão? Mesma coisa, é só um outro nome mais estranho, né? Já viram na Jovem Pan, quando os caras falam aqui no espigão da Paulista? Isso quer dizer o seguinte, quando eles estão lá no telejornal de manhãzinha, eles estão na região mais alta da Paulista. Então, ali naquela região que eles estão, seria assim, ó, tipo assim, ó, você está aqui no 5, né? Daqui para cá todas as águas vêm para esse rio. Para o outro lado ali eles vão para outro rio, né? A água que cair em toda essa região, beleza? Por isso a gente tem o divisor, né? O interflúvio, ou seja, entre os rios, né? Ou então o que direciona a chuva para esse lado, ou então para o outro, beleza? Uma outra observação sobre as margens, né? Para você falar em qual margem do rio que você está, se você está na margem direita ou se você está na margem esquerda, você precisa fazer uma coisa muito simples. Você precisa imaginar que você está em pé na região da nascente do rio e olhando para a região da foz do rio, né? Então aí, nesse caso, você precisaria se imaginar de costas, né? Então, daí a região ali, ó, a margem M estaria na sua margem direita, né? E a margem EM estaria na sua margem esquerda, tá bom? Tranquilo? Suaves? Seguimos então, né? Aí a gente entra nos tipos de foz, né? Os tipos de foz, deixa eu só ver o que eu coloquei, tá? A gente já vai para os exemplos. Tipos de foz, a gente tem em delta. Em delta, então, você divide, né? O rio está vindo e quando ele chega para desaguar, ele abre. Isso vai ocorrer, na maioria dos casos, pelo tamanho do rio e a quantidade de sedimentos que ele transporta. Então, como na área da foz o rio reduz a sua altitude, né? Ele gera ilhas no meio, nos seus canais, tá bom? Isso é um delta. O estuário, uma única desembocadura, né? É o mais comum, o estuário. E misto, que é raríssimo, né? Seria, então, você possui os dois, tanto um delta quanto um estuário, beleza? Aqui, então, ó, temos a imagem aqui do delta do Ganges, tá? A imagem aqui, ela foi trocada, né? As suas cores reais. Então, isso aqui é o oceano, tá? Isso aqui é o continente. Então você pode ver que o rio está vindo aqui e ele começa a se dividir. Ele cria, então, vários caminhos para que ele chegue ao oceano, tá bom? Ah, mas parece estuário. Não, a foz aqui já vem se dividindo a uma certa distância, tá? Então é um delta, sim, com toda certeza. Depois a gente tem o estuário, né, como é o Rio da Prata. Você pode ver aqui, ó, ele chega em um único canal, né, acaba criando aqui uma grande região, né, esse único canal, que vai atingir, então, o oceano. Seguimos. Lógico que a imagem de foz mista não poderia ser outro senão o do Rio Amazonas, né? Por quê? Porque o Rio Amazonas, que você precisa imaginar, ter sempre na sua cabeça quando fala de Rio Amazonas, é que ele é um exagero. Ele é o exagero do exagero, né? Os outros rios são grandes, ele é um monstro, né? Por quê? Porque aqui você nota, né, que chegando aqui no fim dele, na sua foz, meu, é muita coisa, é muita água, né? Todas essas ilhas aqui, ó, tudo isso, não é que o rio vem aqui e passa aqui, não, ele que criou tudo isso, né? Ele tinha um caminho só que ele vai levando tantos sedimentos, que ele mesmo acaba criando, então, essas ilhas, né? Então é tanta água saindo que você
acaba tendo dois tipos, né? Um estuário e um delta, né? Minha nossa, isso é inacreditável, né? De tamanha é a quantidade de sedimentos que ele transporta. O rio Amazonas ele transporta tantos sedimentos que isso aqui é uma imagem de satélite, né? Você pode ver que aqui, ó, tem tanto sedimento que ele transportou que fica com tendência de ficar meio verde, igual foi representada a superfície da Terra aqui, né? Então essa imagem aqui, se ela pegasse um pouco mais para dentro do oceano, você veria que é muito grande uma planície que o rio Amazonas criou lá dentro do oceano de tantos sedimentos que ele transporta. Beleza? E vamos para regime. Ah, não, eu não coloquei imagem. Tá bom. Isso aqui é só para a gente comentar mesmo, tá? O regime dos rios, tá? Ou seja, como o rio se alimenta. O regime pode ser pluvial, ou seja, as chuvas que vão manter esse rio. Pode ser nival ou glacial, né? É a neve ou o derretimento da neve que vai manter um rio assim. E pode ser pluvional ou então misto, né? Eu não gosto da terminologia pluvional, por isso que eu evito ela ao máximo. Por quê? Porque vai te confundir demais com pluvial, né? Então coloque misto mesmo na sua cabeça, porque aí você tem um rio que utiliza os dois. Beleza. Um exemplo de rio com regime misto, aqui, Rio Amazonas. Lá nas suas nascentes, nos Andes, você tem água de derretimento abastecendo esse rio. E em seu maior percurso, chuva. Portanto, os dois, né? O único exemplo aqui pro Brasil de rio misto é exatamente o rio Amazonas, quanto ao regime, né? Todos os outros serão rios pluviais, beleza? Os rios nivais ou glaciais são mais comuns no hemisfério norte. Aqui pra gente, todos os rios que têm ali suas nascentes surgindo, né, nos Andes terão essa característica, tá bom? Só que poucos deles são abastecidos só pelos Andes. A drenagem. Drenagem é onde o rio deságua, tá? A gente tem os rios exorreicos, que desaguam no oceano, são os mais comuns do mundo, né? Aqui no Brasil todos serão exorreicos, né? A gente vai ter os rios que são endorreicos, ou seja, são os rios que desaguam dentro do continente. Então, na verdade, o rio Tietê, por exemplo, ele é um endorreico. Por quê? Porque ele deságua em outro rio dentro do continente, tá bom? Mas as bacias hidrográficas nossas, todas elas serão exorreicas. Beleza? Então, exo de externo e endo de interno, assim como o esqueleto, né? Não tem o endoesqueleto e o exoesqueleto, exatamente a mesma ideia. O arreico, né, é sem definição, sem direção definida. Eu ia falar sem definição definida. Então, nossa, escrevi errado. Como assim sem direção definida? Bom, esses rios aí, eles são os rios temporários, né? Então a gente tem exemplos no Nordeste, mas tipo assim, nem todo ano o rio aparece, né? Temos também o criptorreico, que é quando o rio está vindo e ele desce. Ele vai criar então uma caverna, né? Ele vai pro subsolo. E daí a gente tem a presença, né? Quanto o clima. A gente tem os perenes, que são a imensa maioria aqui no Brasil, e os temporários ou intermitentes, que a gente vai ter só lá na região do sertão nordestino, tá bom? E a ideia ainda é acabar com eles com a transposição do Rio São Francisco, beleza? Então essa é uma imagem para simplificar todas as bacias hidrográficas do Brasil, tá? A gente não está falando das principais, a gente está falando de todas as bacias hidrográficas aqui do Brasil. Beleza? A gente tem aqui então, né, as principais seriam a Amazônica, Tocantins, Araguaia, Parnaíba, que quase nem se fala muito, São Francisco, Paraná, Paraguai e do Uruguai, tá? Essas serão as principais, digamos assim, as que são cobradíssimas pelo vestibular, beleza? Nossa, não sei se o cara pensou isso ou se eu só vi agora, mas as principais, todas elas estão com o nome dentro do mapa, né?
as que não são principais estão com o nome para fora do mapa. Né? Bom, ó, partiu. Bora então, senhores. Bons estudos aí para vocês. Beijão. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para nós. Tchau, tchau. Até mais.